Olá, ouvintes! Iniciamos agora o nosso terceiro podcast sobre os direitos humanos da população negra em Mirandiba. Hoje iremos tratar do negro em lugar de destaque e iremos falar com Ângela Maria dos Santos Shepe, ela que é mais conhecida como Ângela Quilombola. Ela é formada em pedagogia, é historiadora, é geógrafa e extensionista rural, além de membro da ASQUIME, que é a Articulação das Comunidades Quilombolas de Mirandiba. Ela também é da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e do Coletivo Nacional de Educação, a CONAC. Ângela, considerando que a cidade de Mirandiba tem um percentual altíssimo de negros, mais de 80% da população, ou aproximadamente 80% da população, esse negro, que é maioria, ele hoje, aqui na cidade de Mirandiba, ocupa lugar de destaque? Olá a todos, sejam todos bem-vindos a esse momento tão importante, de reflexão sobre o lugar do negro, se é destaque no nosso município. Poderemos considerar, observando hoje a cidade e a sua organização social, que o negro tem lugar de destaque, está bem localizado, está bem centrado, tem suas funções sociais bem estruturadas em um lugar de destaque. Porém, que destaque do que estamos falando, Se é uma função na sociedade, se é um cargo de direção, se é um cargo de diretor, de coordenador, se é só isso, então isso nós conseguimos. Nós temos muitas pessoas negras, porém não se declaram, mas que estão em lugar de destaque. Provavelmente, se tivesse esse olhar, essa autoidentificação, talvez a gente poderia ter avançado muito mais. Mas retratando a nossa história, olhando na perspectiva mais histórica, nós não temos o negro como lugar de destaque. Nunca tivemos na história. Por quê? Porque a população foi reconhecida como toda a população de Mirandiba, ou quase 80% dela, como parda. Então, o primeiro momento em dizer que não existe negro é quando você nasce com o nome pardo. Após isso, ao longo da história também, e que até hoje não teve registro do IBGE, nem pesquisa do IBGE para comprovar, só após uma pesquisa do IBGE vai comprovar isso, e que as pessoas se autodeclarem, ao longo da história também, podemos retratar que o negro nunca foi, na nossa cidade, sendo 80% da população negra, o negro nunca foi referência, nunca foi e nunca esteve em lugar de destaque, porque ele nunca foi reconhecido negro. É um processo, um retrocesso tão particular que só Mirandiba, na sua história, na sua trajetória de história, podemos observar isso ao longo da história. Eu digo isso porque toda a mão de obra de construção e de formação dessa cidade foi a partir dos negros. Eu lembro que nós éramos criança e tinha aqui muito forte o algodão, o tom branco que retratam na música da cidade, o tom branco que brilha, o tom branco que reluz. Esse branco, quem fazia esse trabalho do algodão branco eram os negros. Eu lembro que eu vinha para a usina muito criança deixar o almoço do meu pai. E eu me recordo que eu via ao longe, que a gente só podia chegar até o portão, eu me recordo que a gente via ao longe só uns pontinhos pretos dentro daquela imensidão de algodão. E eu tenho essa referência muito forte na nossa cidade. E quantos negros que fizeram história e que foram vencedores, que retrataram como parte da história, como o meu avô Manuel Jerônimo, que participou da Segunda Guerra. Nunca foi citado o nome dele em nenhum lugar nessa cidade. Nunca virou nem referência, que era que fez parte da história, que construiu história. Então, por essa razão, por esses aspectos, eu digo que não existe esse lugar de destaque do negro. Porque se existisse, a nossa cidade teria, como está sendo tão questionado no Brasil, os monumentos. Nós poderíamos ter vários monumentos falando sobre Jiboião, que foi um negro que nasceu e originou aqui a partir da negra Mirandiba. E tantos outros negros, meu próprio avô que participou, foi para a guerra com toda a documentação, foi legal e legítimo, não só ele, mas quantos outros.
participaram de tudo isso e que nunca foi lembrado, nunca foi colocado em destaque, nem no 7 de setembro, que era uma referência muito grande aqui nessa cidade, que também se acabou. Mas assim, eu digo que nós, enquanto negros que nascemos nessa cidade, se criamos nessa cidade, muitas vezes você volta para a sua cidade e você nem é reconhecido que você é daqui. Muitas pessoas até questionam, como me questionaram. Como assim? Tu mora aqui? Tu é daqui dessa cidade? Eu digo sim, nasci na Fazenda Gamileira. Me criei na Rua Evaristo Alves, que era muito comum na época. Hoje, os pais vêm morar na cidade, ter uma casa na cidade e ter trabalho na fazenda. Então, como meu pai trabalhava para Dr. Onofre, que era um dono da Fazenda Gamileira, então toda essa organização social era moldada e conjunturada e estruturada a nossa vida de acordo com o trabalho do meu pai. E não só do meu pai, porque meu avô, na época, também comprava uma propriedade, né? E eu lembro que minha mãe sempre fala isso, Dora Mariano, que é uma referência para mim, e que ela sempre fala de que ela, parte ainda da propriedade, ela chegou a pagar com o trabalho dela, porque as propriedades e a luta pela terra, as pessoas acreditam que a luta pela terra começou com o Movimento Sem Terra. Não foi. A luta pela terra começou com os nossos negros, quando estavam aqui e começaram a distribuir as fazendas, e nessas fazendas eles tinham ou morava como morador e como empregado, ou ia embora. Então a luta pela terra já começou faz muito tempo, e muitos anos, se estruturando uma sociedade igual Mirandiba foi estruturada. Então são várias populações, são histórias de povos que retrata toda essa história, né? E que a gente precisa estar refletindo que até hoje, nos dias atuais, pode ter uma referência, mas não temos um lugar de destaque. Conforme você mencionou, Ângela, no momento em que houve uma prosperidade do algodão aqui na cidade de Mirandiba, foi o negro, sobretudo, que construiu essa prosperidade. Porque esse negro que levou a cidade de Mirandiba para outras regiões não teve e não tem até agora esse reconhecimento. A gente já falava anteriormente sobre justamente esse reconhecer, e tantos outros negros que fizeram parte dessa história, que fizeram toda a construção dessa cidade, que edificaram essa cidade. A Casa do Centro não foi construída por mãos brancas nem suor branco, foi negro, né? A gente não sabe nem quem construiu, Gilmar, mas nós sabemos que moravam os negros aqui por volta de 1815. Inclusive o nome da cidade remete a uma negra, que era a Negra Mirandiba, no qual o povo negro se aglomeravam junto a ela e ela organizava a sociedade. Então a gente não tem referência nenhuma a esse nome. Nas escolas a gente sempre perguntava por que Mirandiba, que passou por tanto nome, Queixada, São João dos Campos e não sei por que Mirandiba, ninguém sabia explicar. Ninguém questionava por que esse nome Mirandiba. E a gente começa a estudar e começa a entender que num documento foi postado isso e foi colocado isso como referência histórica, está no cartório de Flores. Nessa época existia essa negra, que era Cabocla Mirandiba, era chamada, e é tanto que já denominava, né, de negra, já se denominava quando se misturava um pouco, a cor já era mais clara, já era chamada de cabocla. Então, até isso, a história foi modificando, né, foi clareando a população. Até a história e o próprio sistema de governança foi clareando o povo, porque nós éramos negros, de negros passamos a caboclo, de caboclo passamos a ser pardos. Então, esse processo de identificação, o qual vai tornando a gente branco, a gente viu, e eu vivenciei muito isso, né, no período que a minha mãe é muito clara, minha mãe é muito branquinha, né, Gilmar? Baixinha, branquinha, então sou alto, cabelos negros, olhos negros, pele escura. Então, como é que minha mãe sobreviveu nessa cidade? E eu sei que eu vivenciei muita coisa com relação a isso, né, ao próprio preconceito, porque não parecia ser filha de Dora, né, porque Dora é branca, como é que minha mãe é sararenta e as filhas são negras, né? Então, é uma referência muito grande isso para mim, e esse é o fator. Esse é o fator determinante, porque não tem ninguém, nem na história, nem em murais, nem na história contada nas escolas, não existe um negro que fez parte e que
conseguir um lugar de destaque nessa cidade. Aqui não tem, que eu também desconheço. E isso para mim é omitir os fatos. Isso para mim é você inventar uma historinha bonita, fantástica, de livros de contos. Porque a vida real é que não existe nada contada sobre a partir dessa ótica dos negros. E que esse também é um desafio. É um desafio muito grande. Nós estamos começamos a escrever um livro agora sobre a negra Mirandiba. Isso fazendo duas leituras, que eu não faço só duas, eu faço várias leituras, mas eu quero puxar duas aqui. Tanto a Mirandiba, a história, como a questão da negra. De ela também ser negra Mirandiba e ela pertencer a essa cidade e ela ser uma referência como mulher, porque mulher naquela época não era só para reprodução, né? Então, existia uma mulher que era aguerrida e que era guerreira e que era guiada, não só ela, né? Existiam tantas outras, como Teresa de Jesus, Dandara, cada um no seu lugar, né? Eu até falava um dia desse numa entrevista que Teresa de Benguela, por exemplo, ela não existiu uma só Teresa. Existiu várias mulheres em vários lugares que se revoltaram contra a própria forma de ser escravizado e que começaram a mudar o mundo a partir do seu lugar, a partir da sua forma e a partir do que realmente elas acreditavam. Teresa de Jesus até escreveu, uma analfabeta escrever é um desaforo, né? Então, mas a partir da realidade dela, catadora de lixo, né? Então, é começar a entender que tudo é possível. Nós só precisamos que a população em si reconheça que existe negro aqui. Ângela, o que é que a população negra já está fazendo e o que é que nós, enquanto agentes de transformação social, podemos e devemos fazer para que o negro ocupe o lugar de destaque que ele merece? Pergunta bem difícil, mas eu acho que é uma política pública aqui em Mirandiba. Tem que nascer como projeto de lei, eu acho, porque é importante. Nós já estamos fazendo muitas coisas. Quando a gente iniciou, desde 2011, organizando as 14 comunidades que tínhamos aqui, nós iniciamos uma articulação que é a ASQUIME. Então nós começamos a debater os nossos problemas, debater os problemas de cada localidade. E essa questão aí que a ASQUIME discute, muitas vezes aparenta ser política partidária, mas não é. Nós discutimos política pública, né? E muitas vezes é confundido como política partidária. Escrever, eu acho também que é um fator que nós podemos e temos condições de fazer, escrever muito sobre isso, principalmente a história de Mirandiba verdadeira. Esse projeto tem o patrocínio da Empresa Pernambuco de Comunicação, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, da TV Pernambuco e do Governo do Estado de Pernambuco.